Faz umas 2 semanas, ou até mais. Mas faz bem um mês. É, um mês. A gente não grava, quer dizer, a gente não posta nada, porque gravar, né? Pois é. A gente tinha gravado um vídeo antes, tava tão bonitinho. É, gente, só que não deu. Não deu certo. O vídeo foi excluído sem querer. Então a gente vai gravar ele de novo. Mas não é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse. É outro assunto sobre Davi, que a gente vai gravar ele depois. Mas o assunto de hoje é sobre Naamã. O tema do título do vídeo, né, e o tema do assunto é: tire a sua capa e deixe Deus cuidar das suas feridas. O versículo se encontra lá em 2 Reis 5. Eu vou ler algumas partes, tá? Eu vou pular alguns versículos para não ficar tão extenso. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Pulando lá para o versículo 7. Quando o rei Israel leu a carta que o rei da Síria tinha mandado para ele, que eu pulei, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então, Naamã... Não, pula esse aqui também. Não, esse lê. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então, como a gente leu aqui no começo, como eu li aqui no começo, perdão, Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Porém, ele tinha uma doença chamada lepra, que naquela época era extremamente contagioso. As pessoas não queriam ficar perto de quem tinha lepra. Quando a pessoa descobria que tinha essa doença, ela tinha que ir ao sacerdote. Se o sacerdote não desse jeito, a pessoa não fosse curada, ela era expulsa da cidade, ficava isolada, ficava longe de todo mundo. Só que com Naamã não aconteceu isso. Por quê? Como eu li aqui também no começo, ele era muito estimado pelo rei, ele era homem valoroso, respeitado, era comandante do exército do rei da Síria. Então, uma vez, eu não lembro onde, até estava falando para Sara, eu não lembro onde, mas eu acho que foi em aqueles desenhos de história bíblica que passava de manhã, que Naamã, como ele era chefe do exército do rei da Síria, quando ele ia para alguma guerra, ou quando ele ia se apresentar diante de alguém, o que ele fazia? Ele escondia toda a doença debaixo das suas armaduras, debaixo da sua capa, e ali ele ia excluindo aquilo. Ninguém sabia, fora os mais chegados dele, que ele tinha aquela doença, entendeu? Porque ele não queria que acontecesse com ele o que acontecia geralmente com as pessoas que tinham lepra. Ele não queria ficar excluído, ele não queria sair da cidade. Mas, se for ver por outro lado, ele mesmo acabava que piorando a situação dele. Porque ele não reconhecia que precisava de ajuda.
ele escondia as feridas dele. E muitas das vezes acontece isso com a gente, só que com a gente levando para o lado espiritual. Às vezes a gente está cheio de feridas da alma, feridas do coração, feridas espirituais, e a gente parece que não quer reconhecer que Deus pode ajudar a gente, que Deus pode nos curar, e a gente vai escondendo isso, sabe, embaixo da nossa armadura invisível. Gente, eu tô um pouco encalada aqui, é porque eu não sei muito desse tema. Mas, pulando um pouquinho disso daqui, a gente poderia também levar, como eu estava falando para a Dávila, sobre essas doenças como família, depressão, essas coisas, entende? Problema familiar. Problemas familiares, todo mundo aqui tem. Ninguém aqui tem a família perfeita, nem tem a vida perfeita. Todo mundo aqui a gente vai passar por guerra e tribulações. Então, e quando as pessoas me perguntam, você realmente está bem? A gente bota essa armadura que a Dávila falou e começa a dizer, não, estou bem. Na verdade, estamos destruídos por dentro. Como eu disse, a gente não reconhece que precisa de ajuda. A gente, como é que se diz, ativa a nossa autodefesa e não deixa ninguém se aproximar. Chega perto, eu estou bem, não precisa de ajuda. É tipo isso. Só que Deus, ele sabe que você não está bem. Deus, ele sabe que lá dentro o seu coração está destruído, que sua alma está pedindo por socorro, só que por puro orgulho ou por não querer ajuda, você não simplesmente se ajoelha e pede, Senhor, me ajuda. E hoje, eu estou pulando de assunto, mas porque realmente eu deixo bater nesse meu coração. Mas hoje Deus, ele está dizendo, eu posso te ajudar. Eu estou aqui, só estou esperando você me pedir. Eu sei da sua situação, mas eu preciso ouvir da sua boca. Senhor, me ajude. E aí eu vou lhe ajudar. E aí eu vou curar todas as feridas que no seu coração está cheio. Deus, ele sabe que seu coração está quebrado, mas ele precisa ouvir da sua boca. Senhor, me ajude. Pode voltar. Muitas vezes, a gente vai colocando, como eu estava dizendo, né? Vai colocando essa autodefesa, não reconhece que precisa de ajuda, a gente não precisa de ninguém, pode suportar tudo sozinho, mas a gente não pode. Se a gente fosse capaz de suportar tudo sozinho, suportar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele não precisaria ter suportado as nossas dores em nosso lugar, já que a gente suportaria tudo sozinho.